Me permitam abrir um parênteses para falar aqui do Casey Sombrais, porque poucos paraibanos conhecem essa história. A história do Moinho Sombrais. Uma das mais belas histórias de determinação de um homem chamado José Carlos. Eu, quando morava em Campina Grande, era menino, tinha 6 anos de idade, meus pais compravam aquele fubá, era um fubá chamado, era Águia de Ouro, e era um café chamado Alvear. Ele pisava no pilão com a mulher, o café e o milho para fazer o fubá e o café. E os filhos encheram no saquinho. No saquinho. Ele não tinha nada, ele era pernambucano. Não tinha nada. E na frente da casa, ele tinha, como se fosse hoje, um self-service, que os filhos eram garçons. Aí, ó, veja só. Ele morreu e o filho tomou conta dos negócios. E ele conseguiu transformar o negócio que o pai dele já tinha deixado no alicerce, na maior indústria de alimentos do Nordeste, numa das maiores do Brasil, e criou um tipo de flocos de milho, de produto, que foi exatamente no meu novo livro. Vocês vão ter meu livro, Superando Desafios. Eu conto um pouco da história do Moinho Sombrais e digo que eles conseguiram transformar grãos de ouro grãos de milho em ouro em pó. Por meio de quê? Comunicação, porque a comunicação estava presente em tudo. Agora vamos voltar um pouco rapidinho aos 28 anos, lutando para vender um projeto que nasceu de um sonho de um menino de 12 anos de idade, Cristóvão Colombo. Porque o conceito de sucesso, todo mundo quer saber o que é sucesso. Eu vou conseguir sucesso, é só ser um pouco famoso, um jogador de futebol. Todo mundo gostaria de ser Neymar, Pelé. Todo mundo gostaria de ser Roberto Carlos. Todo mundo foi Roberto Carlos, mas ele, com 70 anos de idade, fez uma música no início desse ano, que foi a música mais tocada e mais vendida nos últimos 30 anos. Esse cara sou eu. A música ele fez com 72 anos de idade. Então, veja só, conceito de sucesso é você conseguir conquistar um resultado feliz, ter um êxito naquilo que você quer e deseja. Naquilo, se eu quero ser um bom profissional na minha área, um bom engenheiro, um bom médico, um excelente médico, magistrado, você tem que dar tudo de si para ser o melhor. Você conquistou o sucesso. Não importa se você está pensando, como dizia Ford, não importa se você está pensando que só em fortuna você vai fracassar. Como eu convivi com homens milionários que morreram abandonados, caíram na calçada, feito uma flor murcha no chão. Colombo ficou o quê? Né? É aquilo que eu digo, ter Ford, Trump, Ike. Trump continua com a sua fortuna. Ike perdeu toda a fortuna porque ele disse que ia ser o homem mais rico do mundo em 5 anos. Eu tenho o filho dele. Ter. Qual a diferença do ter e do ser? A maioria das pessoas está interessada no ter. Tem um carro zero, o melhor celular para mostrar para todo mundo que é o celular, o melhor carro importado. Eu tenho. Mas você é o quê? Você não é ninguém como ser humano. O que é que você está fazendo para a humanidade? Pela humanidade. Grande Madre Teresa de Calcutá. Eu só coloco esses 2 exemplos, que todo mundo já ouviu falar. No fazer. Por acaso você, quando acorda, você pensa, você olha para o seu filho, quem tem filho, ele está dormindo, aí você lembra, lá numa favela, tem uma criança igual a ela, morrendo de fome porque não tem o que comer. Você faz alguma coisa? Isso faz parte das relações humanas. E ser. O ser. Os filósofos, os cientistas e Jesus Cristo. Esses foram e são, porque eles nunca se preocuparam em ganhar dinheiro, mas deixaram um legado para as gerações futuras. O que Sócrates deixou, o que Platão deixou, o que Aristóteles deixou, o que os cientistas deixam no dia a dia. O homem que acabou de provar e recebeu o prêmio Nobel de Ciência, ele provou a existência da célula de Deus no início dos anos 60.
só agora que foi reconhecido e ganhou o prêmio Nobel de Ciência, porque ele se debruçou durante todo esse tempo. Ele não pensou em ganhar dinheiro. Ele pensou em quê? Em ser, em mostrar, em contribuir. E finalmente Jesus Cristo. Jesus Cristo se dispensa a qualquer comentário. Por isso eis aqui, ó, firmeza de propósito. Cristóvão Colombo passou 28 anos lutando para descobrir a América. No entanto, a sua viagem só durou 69 dias. Ele ficou 5 anos para construir as 3 naus Santa Maria, Pinteninha, pedindo ajuda. A coroa espanhola entrou com uma contribuição e uma mulher que caiu do céu, como sempre as mulheres, que caiu do céu e se apaixonou por ele, empunhou a bandeira dele, eu vou mostrar para vocês, e ele conseguiu, depois que o projeto foi aprovado, ele já com 36 anos, ele veio conseguir realizar o sonho dele com 42 anos de idade e descobrir a América com apenas 69 dias. Mas era o quê? Uma firmeza de propósito. Ele sonhou com 12 anos, ele queria, o pai não deixou. Mas o pai queria que ele fosse tecelão. Ele disse, não, eu quero ir para os mares. Com 14 anos de idade ele foi para os mares. Ele foi um dos mais importantes homens da história da humanidade. Bom, veja bem, eu coloquei aquilo ali, porque normalmente a capa dos meus livros, elas são feitas em óleo sobre tela por um artista plástico, amigo meu, maranhense, ele morava em Brasília, mas é só para contar esses 2 cases aqui muito rápido. Um vendedor e seus algozes, um artista e sua obra. Você é o seu próprio destino. Tudo dentro da comunicação. Veja bem, isso aconteceu nos Estados Unidos. Um jovem vendedor de seguros, ele pensava em criar maneiras de se comunicar. Quando ele estava fazendo um treinamento para ser vendedor, ele ainda não era vendedor. E certo dia, como ele lia muito, nos livros ele ouvia falar, ele lia muito sobre obra de arte, mas ele não conhecia nenhuma obra de arte. Aí de repente ele leu um jornal e viu que tinha um artista plástico em tal lugar, e ele passava na porta da casa do artista, mas não tinha coragem de entrar para pedir para ver as obras de arte. Aí veja o que aconteceu. Ele fez o curso e fizeram o quê? Para ele vender, fazer a primeira venda dele, já tinham mandado 20 vendedores vender seguros ao artista. Nenhum vendeu, mandaram ele. Colocaram ele numa sinuca de bico, ele sem saber de nada. Vai lá que esse cara é bom. Quando ele chegou, os mais 20 já vieram para vender. Não conseguiu, eles logo na casa do artista, alguma coisa está errada. Mas tudo bem, alguma coisa está errada. Ele bateu palma quando a empregada veio atender. Aí ele disse, eu sou estudante, adoro arte. A única coisa que eu queria era olhar ele de perto, como ele pinta, olhar para os quadros dele. Aí ele ficou escutando pela parede, ele viu. Aí disse, um jovem, manda ele entrar. Ele quer conhecer, manda ele entrar, manda. Aí o jovem entrou, o jovem vendedor. Veja bem. E ele começou a mostrar as obras de arte dele. O jovem foi se encantando, demoraram ali cerca de 1 hora. No final das contas, o jovem disse para ele, olha, a sua obra é fantástica, adorei. Mas o senhor já pensou que aqui poderia acontecer um incêndio desse porão e o senhor perder toda essa riqueza de arte? Não é nem a riqueza material, é o legado que o senhor vai deixar. Por que o senhor não coloca isso no seguro? Aí eu sabe que eu nunca pensei nisso, já vieram 5 caras aqui na minha porta para vender esse tal de seguro e eu nunca quis. Porque os caras não tiveram criatividade. Eles iam lá para vender seguro, e seguro tradicionalmente é uma coisa que ninguém quer comprar, porque seguro só traz o quê? Uma notícia, que eu falei no início, que é uma informação, apenas uma notícia. É uma premonição, é uma percepção. Seguro é sinônimo de quê? De coisa ruim. Não. Eu tenho que fazer o seguro no meu carro, senão ele vai roubar. Faço, não faço, a vida da minha casa vai pegar fogo. Então ninguém quer saber de vendedor de seguro. Mas aí ele falou, quanto custa para eu fazer? E ele disse, $10 mil. $10 mil. Traga o cheque, passou o cheque, vendeu e voltou lá para o escritório, todos esperando para receber a notícia má de que ele não tinha conseguido vender. E todos ficaram pasmos porque ele conseguiu vender, realizar uma venda quando ninguém acreditava. Mas ele usou o quê? A comunicação, o raciocínio lógico, por meio de um planejamento de comunicação para levar a mensagem que queria conhecer a obra de arte, como ele pintava. Só que intrinsecamente
no bojo de toda aquela orquestração que ele montou, estava o quê? O projeto da venda. O objetivo era a venda. Mas havia uma estratégia montada para chegar até a venda. E ele conseguiu. Então, veja bem, isto serviu para mim. Veja, você é o seu próprio desafio. Foi o que disse a ele, Napoleão Hill. Por isso eu digo, organize a sua estratégia de comunicação. Olha, o que é que vou dizer? Como é que eu vou começar? Como vou enfrentar a plateia? Como é que eu vou convencer? A plateia não é só vocês que estão aqui, não. A plateia é uma única pessoa para quem você vai vender um projeto. É por isso que, modestamente, eu criei a figura do vendedor trivial, o invendedor e o pró-vendedor, que nada mais é do que, rapidinho, os vendedores triviais são aqueles que ficam por trás de um balcão esperando que chegue o cliente. Ah, você tem aí 10 metros de corda? Tenho. Quanto custa? R$13. Pode levar os 10 metros. No dia seguinte ele vê o jornal. Olha só, a notícia, aquele cara que comprou 3 metros de corda se forrou. Ele foi o quê? Um instrumento. Porque ele é o quê? Um vendedor trivial, meu amigo. Mas veja só, a fórmula do campeão de venda nada mais é do que a lógica formal criada por Aristóteles. Porque no varejo nós dizemos o seguinte: convide o cliente para a loja, mas, ou porém, converta a visita em venda, que nada mais é do que essa fórmulazinha aqui, ó, C mais C mais C mais L, certo? Aqui, C mais V mais V igual a sucesso. Você conquistou o cliente, você criou um planejamento, nada mais é do que a forma da venda, que você é um vendedor trivial, mas pode ser um invendedor. Aí você me pergunta, o que é um invendedor? O invendedor é aquele que recebe você numa loja e não sabe como tratá-lo, não sabe como tratar o cliente. O cliente não quer nunca mais voltar lá. Eu não volto mais nessa loja. Não volto porque o cara não tem habilidade. É aquela coisa, conhecimento, habilidade e atitude em tudo que você vai fazer na vida. Então tá lá. Ele é o invendedor. Desse cara eu quero distância. E tem o quê? O pró-vendedor. O pró-vendedor, ele faz a venda com um sorriso. Você já fica, você entra na loja, você já, um sorriso já ganhou. Portanto, e aí você se torna o quê? É igual que você pode ser um pró-vendedor, que nada mais é do que um campeão de vendas e muito mais. Campeão de vendas, que é igual que é sucesso, comunicação, porque para você realizar uma grande venda na sua vida, você precisa se comunicar. Não é você vender apenas um produto qualquer, porque você é um produto. Você é um produto. Você precisa se vender no dia a dia. Aí vem o quê? A autoconfiança. Se eu não confio em mim, eu não vou atravessar o oceano. Eu vou confiar em mim. E foi assim que, confiando em mim, eu consegui superar os meus desafios, assim como cada um de vocês podem superar os desafios, que é o ato de acreditar, de deixar de analisar se o fato é ou não verdadeiro, entregando esta análise à fonte onde provém as informações e simplesmente a considera. Significa ter crédito, ou seja, considerar que uma expectativa em torno de alguém ou de uma ideia será concretizada. Confiar em si mesmo. Vocês vão ver isso. Cada capítulo do meu livro vem, no final do capítulo, eu quero, eu posso, porque querer é poder. Você precisa revelar, se revelar, descobrir o seu potencial, mostrar a sua força para provar que você é capaz. Isso não é de homem, não. Olha aqui quem foi que falou. Aristóteles, meu amigo. Aristóteles, tem pessoas que têm muitas vezes preguiça de assistir uma palestra que vai transformar a sua própria vida. Amanhã vai ajudá-lo a pagar suas contas, porque de hoje antes de dormir você vai criar um planejamento para mudar a sua vida. Um planejamento para mudar a sua vida. Eu vou mudar. Ora, se você precisa mudar, tem que fazer alguma coisa por você mesmo. Agora, quando for fazer, olha, pense nisso.
Marketing pessoal não é apenas você se vestir todo dia, eu vou para a sala de aula de jeans, normal.